o próprio Javé: vou destruir a raça humana com dilúvio. Nasceram aí gigantes, que foi produto dos Anunnakis copulando com as mulheres terráqueas, então nasceram seres que não tinham como viver aqui na Terra, e esses seres se espalharam, e houve um dilúvio. Ao Javé, entre aspas, se arrependeu, e depois ele disse: não, nunca mais farei isso com essa humanidade. E o arco-íris será o meu símbolo, será o símbolo dessa minha costura. Isso está escrito na Bíblia. Não é que um Deus se arrepende. Ele é. E não é um Deus, é um ser. Ele próprio, Javé, devido à nossa cretinice aqui na Terra, é que se obrigou a se autoaclamar como um Deus para ver se a gente obedecia. A intenção de Javé é a melhor, mas a paciência dele é destruir. Bom humor, zero. Mas o pior, ele é obrigado a suportar toda a criação dele, toda a criação de alguns filhos, clone dele. Ele é obrigado hoje em dia a criar, a suportar todas as besteiras que Rogério fizer, Pereira fizer. Porque ele não tem como evitar. É muito difícil a gente refletir sobre esse assunto e mais ainda falar sobre ele, porque inevitavelmente vem a certeza que muitas suscetibilidades serão feridas. É praticamente impossível para alguém do meu tamanho, cheio de defeitos, fragilidades, mediocridades aí que tenho ainda que administrar, e na hora em que sobre isso falo, é como se eu tivesse sido homenageado por algo aí fora, escolhido, entre aspas, para isso, quando não é bem isso. A história é muito desagradável para ser contada sob a minha ótica pessoal. Porém, se eu for falar das minhas conveniências, eu não estaria aqui, nem estaria fazendo palestra em São Paulo, nem em canto nenhum. Não me é agradável falar sobre isso. Porém, se mais desagradável para mim é falar sobre isso, para que vocês escutem, pior ainda é falar sobre isso para que os espíritos desencarnados, necessitados de esclarecimento, escutem. Porque se a minha responsabilidade já é, desculpem a expressão superlativa, terrível, me dirigindo a vocês, por mais que eu diga que eu sou um verme, por mais que eu diga que eu sou um homem cheio de defeitos, e eu não sirvo de exemplo nem para mim mesmo, por mais que eu me destrua no sentido da sensatez, ainda assim fica parecendo que isso é profissão de humildade, e não é, eu não tenho essa qualidade. É uma mera constatação. Mas ainda assim alguém pensa que eu estou dizendo isso só para me diminuir. Não é um fato. Eu não consigo dar conta desse processo. Eu não consigo entender direito tudo isso que está chegando ao longo dos anos. Eu não consigo aceitar ser entre 6 bilhões e 600 milhões de animais terráqueos, umzinho, que fica recebendo essas mensagens, e eu não quero passá-las, porque eu não sei se eu entendi direito, porque eu não sei se daquilo que eu entendi eu estou contando minimamente correto. Mas ainda assim, esses seres, ao longo de mais... insistem para que eu fale. Porque, segundo eles, se eu não fizer isso, este assunto não virá à tona com as cores que eles precisam que esse assunto venha à tona. O problema surgirá dentro em breve, ou seja, nós teremos o problema na medida em que nós teremos que lidar com uma realidade em que não há, entre aspas, grupos bonzinhos do outro lado. Não existe isso. São grupos que não são terrenos, cuja natureza
de alguns deles, é totalmente diferente da nossa. Então eles não são nem bons, nem maus, nem bonitos, nem feios, nem isso, nem aquilo. Eles são do jeito que são. Há uma pleiade de figuras maravilhosas, esses não são bonzinhos, são maravilhosos. Todos eles envolvidos por aquilo que nós chamamos dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então há de tudo lá fora. E a questão toda é que, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, me foi repassado um contexto em que eu tenho que ficar falando só, quase que somente só, a respeito desse ser chamado Javé, de todo um contexto que o cerca, e é extremamente chocante para todos nós. Eu já superei essa fase, porque eu tenho vivido de perplexidade em perplexidade ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, aproximadamente. Mas, a exemplo de um bêbado que não consegue atinar com a própria bebedeira, a exemplo de um louco que não atina com a própria loucura, eu já superei essa bêbada e esse louco. Eu já não consigo dar conta de mim mesmo direito, lidando com isso aí. Mas, para piorar toda a situação, o que mais alguns núcleos espirituais me solicitam é que eu fale para que a própria hierarquia próxima a Javé possa estabelecer uma conexão de contato com a raça humana. E, segundo eles, é por isso que até hoje o primeiro contato oficial de seres de fora com esta humanidade ainda não foi feito, mas inevitavelmente será feito ao longo dos próximos meses ou anos. Isso é inevitável. E um dos aspectos que estaria atrapalhando isso seria o fato de que este verme aqui que vos fala fica evitando falar de certos assuntos, fica hesitando falar de certos assuntos, como se isso tivesse alguma importância. Mas, segundo eles, tem. Não significa, no momento, a quantidade de pessoas que estão tendo acesso a essa notícia aqui na Terra, ou que escutam, ou que ouvem falar a respeito do assunto para refletir. Isso não tem muita importância. Não há mais como preparar a espécie Homo sapiens, ou seja, a raça humana, para o que virá. Simplesmente acontecerá e vai ser muito bom, apesar do choque. A questão não é essa, a questão é de preparar mesmo parte da hierarquia desses seres para que eles ajam diferente com a raça humana. Eu vou contar algo aqui extremamente ridículo. O meu último problema com esses seres, que ocorreu no mês de outubro do ano passado, junho de 2007, esse foi eu. Eu estava vindo de bem, pouco importa. O fato é que um dos assessores do senhor Javé, conhecido como Ayagrael, nessa tradição esotérica aqui da Terra, chamada de Gabriel, fica estranho quando Gabriel, a pedido de Javé, foi anunciar a Maria que ela, ainda que virgem, daria luz a Jesus. Antes disso, ele falou com Zacarias, que era esposo de Isabel. Zacarias já em adiantada idade, próximo aos 100 anos. E Zacarias e Isabel não tinham filhos. Esse casal é parente próximo de Maria, mãe de Jesus. E Gabriel chega lá para o povo de Zacarias, que era o sacerdote do templo naquele período, lá na Palestina. E Gabriel chega e diz: ó Zacarias. Primeiro Zacarias toma um susto danado quando vê aquele anjo, como ele chama, perto do altar. Isso está descrito no Evangelho de Lucas, logo no início. Aí o Gabriel diz para Zacarias: aqui estou para anunciar que você terá um filho, e esse filho será luz, será grande diante do Senhor, e ele virá anunciar a chegada daquele que haverá de vir, etc. e tal. Ou seja, ele estava anunciando o nascimento de João Batista, que seria o profeta
que iria anunciar a chegada a vinda do Messias que já estava encarnado. E o pobre Zacarias, depois que escuta aquele anjo dizer que ele ainda ia ser pai, junto com Isabel, sua esposa, e ambos já de idade avançada. O que é que Zacarias faz? Mas com essa idade eu ainda vou conseguir conceber? Aí o anjo olha para Zacarias e diz: só porque duvidaste de mim, do Senhor, ficarás mudo até a hora que a criança nasce. Ao pobre Zacarias ficou mudo e só voltou a nascer, a falar, depois que João Batista, o filho, nasceu. Aí foi quando ele contou essa história. Qual o erro que o pobre do Zacarias cometeu? Que evolução é essa desse ser que, diante de uma pergunta de um animal terráqueo, trata de uma forma desnecessária? Que nós, que nos sentimos inferiores a esses seres, não faríamos. Então, para que nós consigamos entender que esse ser Gabriel é mais evoluído que a raça humana, mais ágil desse jeito, e isso não é uma grosseria, não é uma violência, quando aos nossos olhos isso é uma grosseria e violência, esse é o drama da humanidade. Nós estamos lidando com um ser chefe desse Gabriel que diz: eu vou testar Abraão. Abraão, mata teu filho para ver se você obedece às minhas ordens e confia nos meus desígnios. Ao pobre de Abraão passou um dia, um mês, tempos sofrendo o drama de ter que matar um filho só para obedecer a um Deus. Na época era assim. E levou o filho para matar, e somente na hora que ia matar, um anjo do Senhor, isso está descrito na Bíblia, segura o braço de Abraão e diz: não, não precisa, era só para ele testar. Que nível de cretinice é essa se um ser humano fizesse isso? O que é que os espíritos ensinaram sobre a semeadura livre, mas a colheita é obrigatória? Se tu ages de forma a violentar a sensibilidade de alguém, isso é, entre aspas, aquilo que nós chamamos na tradição religiosa de pecado. Você contrai um débito e com isso você aciona o mecanismo das leis do karma e você só sai dessa administração de tantos problemas depois de você pagar o último ceitil, como dizia Jesus. E quem fez isso não foi nem Gabriel, é o Javé. Como nós entendemos isso? Esse é o drama meu, porque sou eu que tenho que explicar isso. E eles, então, para que eu compreendesse, segundo eles, o meu próprio espírito deixou um papelzinho branco, que eu vá para a esquina dessa confluência de problemas para apanhar desses seres, para ir apanhando e poder acreditar que é possível existir tais seres que agem dessa forma para com a raça humana. E são esses seres que vão voltar a ter contato conosco. De fato, na verdade, já estão tendo. E que apenas estão cumprindo todo um projeto anunciado há 5.000 anos atrás, etc, etc, etc. E o meu último problema com eles referente a isso foi no mês de junho de 2007, quando eu disse: ô cara pálida, aprenda comigo. Você está aí todo charmoso, um ser extraterrestre maravilhoso, assim como Deus criador desse universo, papai, e eu sou um verme terráqueo. Mas engraçado, eu não me acho tão estúpido quanto acho que você é. Ridículo. Mas a coisa está nesse nível. Eu digo: bem, como você tem raiva da humanidade, se o pobre Zacarias só fez uma pergunta, eu estou dizendo isso, eu estou vendo que você vai me liquidar. Então, faça com carinho que eu saio da carne, pedindo ao Pai para que nada disso seja debitado à conta de suas esquisitices comportamentais. E eles não me liquidaram, que eu estou aqui. Quem é que diabos acreditar numa história dessa? Mas é esse tipo de histórias ou de vivências que eu estou tendo. Como é que diabos eu vou
estimar ou imaginar que alguém pode levar isso a sério, ou que alguém possa minimamente dar credibilidade a que isso venha a ser verdade. Eu não posso ter esse tipo de pensamento. Em não tendo, é uma espécie de loucura ou de auto-suicídio ficar falando isso, porque se eu, entre aspas, apanho deles num certo sentido, eu vou apanhar de todo mundo aqui embaixo. Fama de doido, picareta, pilantra, essas coisas todas que até já me acostumei. E quando alguém elogia, chegou até estranho. Acho que já não faz parte da minha perspectiva. O bom disso tudo é que eu já não tenho mais ego, no sentido de ego humano terráqueo. Aquele ego preocupado em receber aplauso, em ser elogiado, em ser isso já não faz sentido. Eu já não consigo me preocupar com o que pensam a meu respeito. Eu só me preocupo com o que eu penso a respeito de alguém, porque sobre isso aqui eu devo prestar contas. O que penso a meu respeito é problema meu. O que eu penso a respeito de cada um, inclusive do próprio Gabriel, é problema meu. Porque sobre isso eu terei e tenho responsabilidade total. Então, já para me livrar desse pecado de, entre aspas, julgar inconvenientemente o ser chamado Gabriel, essa é a questão. Ele não tem maldade. Eu, que o chamei de algo pouco elogiável, tenho mais falhas nesse campo do que esses seres. Eles não têm ódio. Eles não conseguem arquitetar uma atitude ou um plano para fazer mal a alguém. Eles não pensam desse jeito. Nós aqui na Terra pensamos. No entanto, eles agem de algum modo que aos nossos olhos parece pura cretinice. Assim é o Senhor Javé. Assim é todos os seres por ele criados. Criados com a sua mesma herança genética vibratória. Todos eles padecem do mesmo problema de Javé. Só veem aquilo que a condição genial de suas mentes, no sentido de criação, de ciência, de tudo mais, deixa que eles vejam. Em resumo, a natureza deles não é humana. A nossa natureza humana é somente uma das naturezas que compõe a exuberante personalidade desses textos. Não há palavras no vocabulário humano para você descrever como é a natureza de Gabriel, de Miguel, de Javé. Não há. Não tem como. Não há quem consiga contar a respeito disso. Não há quem consiga não ser injusto com eles, porque na hora que a gente fala, é como se a gente estivesse falando mal, entre aspas. Não é. Ao mesmo tempo, eu não posso repetir Jesus, que quando aqui esteve, optou por nos pedir que amássemos incondicionalmente a esses seres, em especial a Javé. Porque não há outra alternativa para todos nós. Javé é pai, é criador desse universo, por incrível que isso possa parecer. É isso que hoje, entre aspas, eu penso que sei. Eu nunca aceitei isso enquanto personalidade e ego humano. Sou obrigado a aceitar por tudo que eles me demonstraram. E parece que meu espírito em outras vidas também já não tinha grandes afinidades por essa hierarquia, mas isso é uma outra história. Mas o fato é que, se o que em tese eu penso que estou informado a respeito, e eu não falei ainda 1 a 2% das informações que até hoje, que dia hoje? Será? Setembro, eu já tenho disponível, eu não falei ainda nem 1 nem 2%. Porque eu não consigo falar. E o pouco que eu já falei, é problema
Cada vez que eu abro a boca, eu crio problema, obviamente, para mim e para outras pessoas. Mas esse ser, se o que eu penso saber for verdade, se eles não estiverem mentindo, faltando para a verdade, com pistas a outros objetivos, como já o fizeram antes, esse ser chamado Javé, ele hoje está engolido pela sua própria obra, ele é somente parte do que ele é fora desse contexto. Do jeito que nós, aqui na Terra, somos apenas parte do que o nosso espírito pode, de fato, realizar. O nosso espírito, na hora que se subordina a um cérebro transitório e temporário como esse, ele perde muito das suas riquezas, das suas potencialidades e passa a se expressar de acordo com o software, com o programa, com o condicionamento que cada cérebro impõe à expressão desse espírito. Esse corpo nada mais é do que um mero instrumento. Na hora em que um grande músico vai executar uma bela ópera, se ele toma de um excelente instrumento, ele executa uma belíssima obra que tem a ver com a sua capacidade de execução. Mas se o instrumento é tosco, quebrado, desafinado e ninguém consegue afiná-lo devido às deformações, por melhor que esse grande músico se esforce para executar a obra, a música, mas a música não sai legal. Então esse coro do animal é o único instrumento maravilhoso no sentido porque nos permite esquecer o para trás, e nós precisamos disso para poder cuidar do presente e olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo é um instrumento limitante às riquezas da nossa alma. E então, na hora em que a gente nasce para esse mundo, nós somente conseguimos potencializar um percentual do potencial da nossa alma. Quando nós largamos esse corpo e novamente voltamos a ficar livres dessa subordinação a um cérebro animal que tem que comer, que tem que se reproduzir, que tem que brigar para sobreexistir, na hora que você deixa essas coisas, seu espírito pode cuidar do belo, somente do belo. É aqui que nós somos ricos. Em possibilidade e em tudo mais. O espírito eterno de Javé, para além desse universo, é uma divindade. Ou seja, uma personificação daquele que nós chamamos Pai amantíssimo, Pai cognoscível, o Pai que está além de todas as criações, de todos os deuses co-criadores, de todos os Javés, de todos os seres. Essa divindade, porém, teve um problema. Não vale a pena nós falarmos desse problema. E ele criou, com seu potencial mental fantástico, aquilo que os cientistas hoje percebem como sendo a singularidade que teria dado início à expansão desse atual universo no qual estamos inseridos. Aqui nós estamos falando do Big Bang, ou seja, aquela expansão que a gente chama erradamente de explosão, a partir de uma singularidade que um dia era do tamanho dessa coisa aqui. E essa singularidade, que era uma espécie de energia de altíssima vibração, foi produzida pela atitude mental de alguém. Os cientistas conseguem chegar até a detectar, cientificamente falando, essa singularidade, mas antes disso ele não sabe. Porém, a própria física quântica, cientificamente, já aponta a necessidade de um observador que, além de ter criado isso, condicionou toda essa criação dentro de limites e parâmetros através de ordens mentais, e isso é muito profundo. Esse de fora que criou é uma divindade, que ao criar, e na medida em que isso começou a se expandir, parece que ele percebeu
algum tipo de problema que não vale a pena a gente ter que falar. E, sentindo-se responsável por aquilo e tendo vislumbre da quantidade de problemas que a força incontrolável do modo criador que ele havia gerado poderia chegar a produzir depois, há um mistério nas notícias. Algumas dizem que ele mergulhou na própria obra para tentar, de dentro do contexto da criação, administrar o que ele havia criado. As outras notícias apontam para o sentido de que ele foi engolido pela própria obra, exemplo de um cientista doido que se deixa engolir pela obra. E existem mais outras tantas hipóteses que eu não falo, porque por enquanto eles me pedem para só situar essas duas, só para dar um vislumbre ao cérebro humano. Mas o inconveniente da história é que ele não poderia ter feito o que fez. Primeiro, nem criado. E segundo, não poderia ter se deixado engolir pela criação, se confundindo com ela, ou ele não deveria ter mergulhado na própria criação, e aí falham as palavras. Por quê? Porque o seu corpo de divindade não tinha, como não tem, a menor relação com aquilo que nós chamamos espaço-tempo desse universo. Uma roda maior não cabe numa roda menor. Não tem como. Sob a perspectiva cósmica, sideral e espiritual, o corpo de uma divindade, a porção vibratória de uma divindade, é o que de mais belo há antes do Pai Altíssimo. Isso aqui é a roda maior de tudo, pois que é tudo. Posto que tem tudo que o Pai Altíssimo tem, e essas divindades seriam personificações do Pai Altíssimo. Na hora em que uma roda maior cria uma roda menor e se mete dentro da roda menor, em tese isso não poderia acontecer. Mas foi isso que já acontece. E a roda maior teve um choque terrível, e o que dela entrou na roda menor chama-se Javé. Que está longe esse ser, está longe de ser o seu potencial fantástico, unitário com o Pai, antes da criação. Javé é uma porção pequena da sua própria condição de divindade, como nós, humanos terráqueos, com essas personalidades que nos marcam, somos porções pequenas do potencial do espírito de cada um de nós. O espírito pode ser gênio em matemática, em física, química, música. Na hora que encarna num simples corpo animal terráqueo, ele perde tudo isso. Porque todos esses arquivos se fecham e ele tem que começar do zero. Isso é uma diminuição de potencial existencial terrível. Por isso que a morte é ótima, porque nos livra dessa limitação. Mas como a gente pensa tudo ao contrário aqui na Terra, a gente tem um medo terrível quando a morte é somente libertação, a morte do corpo. Mas isso é outra história. Então, falei essas besteiradas todas só para responder a pergunta de Giel. Esse Javé aqui menor não sabe. Ainda. Não sabe da roda maior que ele é. O trauma, eu não sei que palavra usar, os problemas advindos desse mergulho o vitimaram de tal forma que ainda restou um ser com potencial criador inimaginável para todos nós, com uma personalidade que, ao
natureza humana nele é só um dos detalhes que o árabe. Não há ficção científica que explique isso. Não há ficção científica que nos dê o vislumbre de como isso pode ser, mas é assim que é. Esse ser, ao mergulhar no cosmos, sentindo-se responsável por aquela confusão toda e já sem a consciência do antes, do mesmo modo que nós não temos também a consciência do antes dessa vida, mas com um potencial criador fantástico, começou a criar. Não adianta ir por aí. O fato é que esse ser, em algum momento, quando começaram a surgir as primeiras luzes nesse universo físico, estou falando aqui de estrelas, ele começou a perceber problemas que, na ótica simples da linguagem humana, corresponderiam a eu sozinho não vou dar conta disso. E ele começou a criar gerações de seres a partir dele mesmo, o que implicava que somente poderiam ser gerados seres iguais a ele, herdando o mesmíssimo potencial fantástico no campo da intelectualidade, mas herdando também a imperfeição, o problema incompletar. Essa palavra não existe, mas vamos encontrar alguma coisa parecida com isso, tá? Incompletude. Alguma coisa semelhante, parecida com incompletude, incomplementabilidade, ou que seja. Javé não entrou completo, esses seres também foram criados com esse tipo de problema. Aqui na Terra a gente chama isso de vazio. Sabe aquela vontade de alma gêmea, né, que a gente tem? Alma gêmea não existe, você se salvou, isso é uma má notícia. Existem almas próximas a gente, alma gêmea, pelo que eu entendo aí, não tem, apesar de que nós temos afetos maravilhosos. Aquilo que nós chamamos de amor terreno é um pedacinho do que significa o amor mais profundo, sob perspectiva cósmica e espiritual. Na espiritualidade, o verdadeiro amor, você sabe como é que se expressa? Através de olhar. Não tem essa que a gente aqui na Terra tem, isso é muito animal, e é legal, claro, faz parte do show, faz parte da nossa química. Mas da espiritualidade, como não tem sexo, já que não há reprodução, a transmissão da energia amorosa se dá através dos olhos. E você está perto do seu amado ou da sua amada, da pessoa que você ama, causa um prazer espiritual, que o que na Terra nós temos como clímax de um prazer sexual é coisa muito pobre para significar a beleza da vibração espiritual. E lá nós vivemos em famílias, o que aumenta mais ainda o prazer existencial. Aqui a gente se apaixona por uma pessoa, vírgula. Hoje já se apaixona por 10 ao mesmo tempo, 7, 11, hoje está também. Né? Lá tem esse aspecto. Nós vivemos quando estamos libertos para isso, quando a nossa alma sai desse mundo, sem estar preso a problemas, a invejas, a quem vai ficar com minha viúva, quem vai ficar com meu viúvo, ai, meu saldo no banco, tenho raiva daquela figura. Ou seja, quando a gente deixa esse mundo e olha para tudo com carinho e tchau, tchau, hasta la vista, baby, vai curtir outra, quando a gente vai inteiro para a espiritualidade, que maravilha. Então, nosso amigo Javé, sozinho que estava, por uma necessidade, não de solidão, não é isso. Ele é muito prático, de administração. Ele criou, entre aspas, prepostos ajudantes. A exemplo dele. Vejam bem, isso aqui não é sexo, tá? É pura clonagem. Só existia um ser.
E esses seres, esse padrão, a questão sexual não existe. A questão sexual em mundos primitivos, onde há necessidade de novos corpos serem gerados para que espíritos encarnem nesses corpos e possam progredir. Isso faz parte da transitoriedade. Aqui é uma outra questão. Aqui é puramente mental. Isso aqui é um pouco diferente daquilo que chamamos de espiritualidade. Nessa atitude, Javé foi criando, então, gerações de assessores, e cada geração que ele criava, e ele criava uma geração a cada bilhões de anos, por centenas de milhões de anos, é uma história estranha. A segunda geração já era mais fraca que a primeira, a terceira já era mais fraca que a segunda, a quarta já era mais... Ou seja, Javé foi perdendo força e ele até hoje perde força. Javé é o mesmíssimo ser hoje como ele era quando da criação. Por isso que... Esses espíritos vinham de fora ou eram criados? Chego lá. Por isso que quando no filme Os 10 Mandamentos tem aquela cena, né, de Moisés vai se encontrar com Javé em cima do monte, né? A Javé diz, eu sou aquele que é. Porque ele é, hoje, o que ele sempre foi, o mesmo que ele era e é desde o momento em que ele entrou nesse universo. Ele é eterno? Não. Ele é eterno enquanto eterna for a sua obra. Só que ele é o mesmo, mas envelhecendo. Vamos usar uma palavra terrestre. Não é que haja decomposição celular no caso dele, não é que haja envelhecimento do corpo, não é isso. É uma outra forma de existência. A coisa chegou a um ponto tal que a turma que estava fora desse universo, veio da aventura de Javé para administrar a criação que se expandia, na medida que Javé veio com parte de si mesmo, dando estrutura espiritual para que o Javé que ele criou passasse a existir, na hora em que ele criou as primeiras gerações, a primeira geração dele, a toda a criação material necessariamente corresponde uma base espiritual, uma estrutura espiritual para permitir que a materialidade, que é um aspecto menor da vibração, mais primitiva, existe. Então, quando ele criava os seres a partir dele mesmo, ele, Javé, achava que era também o seu impulso mental fantástico que estruturava aquilo que mentalmente ele sabia pré-existir a condição da criação material dele. Mas não é. Seres maravilhosos para além desse universo, em que, em outros universos, não. Aqui me refiro à espiritualidade. No livro dos Espíritos, há um momento em que é perguntado a Kardec pergunta aos Espíritos, e os Espíritos respondem que a espiritualidade, os ambientes espirituais superiores, a espiritualidade como um todo é pré-existente à matéria, ou seja, já existia antes desse universo e de outros universos materiais. Aí, além de ser pré-existente, é independente da existência desses mundos materiais. Percebam que quando alguém aqui na Terra deixa o corpo carnal, quando esse corpo morre e o espírito sai, se esse espírito é evoluído, ele vai para onde? Ele vai para esses ambientes espirituais superiores. Ponto. É o chamado paraíso. Desse padrão aqui de existência, seres maravilhosos, tipo aquele que a gente conhece aqui na Terra como Jesus, companheiros dessa divindade, quando da criação, companheiros dessa divindade, antes da existência desse universo e outras aventuras aí do cosmos, solidários ao drama de Javé, começaram, posto que são unificados ao Pai Amantíssimo, a junto com o Pai Amantíssimo dar
mônadas espirituais a cada criação de Javé. E alguns deles deixaram a sua condição privilegiada no paraíso para mergulhar espiritualmente na obra de Javé e servir de base espiritual para essas criações de Javé. Donde se pode concluir que entre os assessores de Javé existem infiltrados do paraíso na tentativa de ajudar a operação que se chama Operação Resgate desse universo. Já que esse universo, sob a perspectiva cósmica espiritual, esse universo, sob a perspectiva espiritual profunda, é considerado um pequeno problema. Observe, na hora que Javé criava um clone dele mesmo, um espírito ocupava, entre aspas, essa clonagem. Esse espírito vinha neutro, se pondo em risco total, mas como a força mental que advinda do clone era semelhante à de Javé, subjugava totalmente qualquer intenção de qualquer espírito de agir de forma diferente. O irritante dessa história é que todas as criações de Javé agem do jeito que ele, Javé, age. E quando Javé pensa, inevitavelmente toda a sua criação pensa igual. Por isso que o pobre Gabriel, por mais simpática que a humanidade possa ser para ele, age com os humanos com aquela mesma atitude que Javé age. A coisa chegou a um ponto tal que parte desses seres, assessores de Javé, tiveram que começar a criar naturezas planetárias para dar sustentação a um processo existencial no universo dentro de uma programação deles. E a cada baratinha que era criada, ou a cada formiga que era criada lá no planeta X, alguém tinha que dar uma alminha para aquela formiga ou para a baratinha, porque tudo tem alma, tudo tem a base espiritual. E esse é o universo problema por isso. A coisa chegou a um ponto, tá? Quando as naturezas locais começaram a... E a Terra ainda nem havia sido criada nessa época aqui da história. Aí, seres que estavam no paraíso mergulharam literalmente de uma forma que não vale a pena ser contada aqui, para, em se submetendo aos ditames de Javé nesse universo, trabalhar junto a Javé, ajudando-o e ajudando a progressão de todos. Jesus é um destes. E começaram, então, a surgir problemas entre os próprios assessores de Javé, não da primeira geração de seres, nem da segunda, mas das mais periféricas, e também seres criados a partir desses assessores, em naturezas planetárias distintas. Aí começou aquilo que a gente pode usar uma boa palavra terrena para classificar. Começou a confusão. Começaram confusões de diversos tais. E esses seres, devido à natureza deles, eles não conseguem administrar a coisa, eles somente complicam. Devido a um problema que eu ainda não posso explicar a vocês, devido à natureza deles, esses seres, eles agem
de um modo que nem eles próprios conseguem impedir, ainda que depois tenham a condição de refletir sobre o que fizeram e se arrependam. Olhe bem o tamanho da loucura. O próprio Javé: vou destruir a raça humana com dilúvio. Nasceram aí gigantes, que foi produto dos Anunnakis, copulando com as mulheres terráqueas, então nasceram seres que não tinham como viver aqui na Terra, e esses seres se espalharam, e houve um dilúvio. Ao Javé, entre aspas, se arrependeu, e depois ele disse: não, nunca mais farei isso com essa humanidade. E o arco-íris será o meu símbolo, será o símbolo dessa minha postura. Isso está escrito na Bíblia. Não é que um Deus se arrepende. Ele é? É. E não um Deus, é um ser. Ele próprio, Javé, devido à nossa cretinice aqui na Terra, é que se obrigou a se autoaclamar como um Deus para ver se a gente obedecia. A intenção de Javé é a melhor, mas a paciência dele é deste tamanho. Bom humor, zero. Mas o pior, ele é obrigado a suportar toda a criação dele, toda a criação de alguns filhos, clone dele. Ele é obrigado hoje em dia a criar, a suportar todas as besteiras que Rogério fizer, Pereira fizer, porque ele não tem como evitar. Mas a gente tem, Paulo. Nós temos. E o trabalho de Jesus é todo nesse sentido de genialmente. Gostou de genialmente? Esses seres, eles não têm como evoluir. Nós temos. E de toda essa história, retroagindo um pouco, chegou um ponto, o tamanho das confusões, que Javé não tinha mais como administrá-los. E ocorreram diversas histórias que ainda não foram contadas aqui na ótica terrena, que nós podemos chamar de rebeliões. E eu me lembro muito bem, quando eu estava escrevendo o livro A Integração Cósmica, eu preciso explicar a vocês como é que eu escrevi essas besteiradas todas. Eu não queria escrever. Preferia tomar cerveja e vinho do que estar escrevendo esses trecos aí. E até porque eu não tinha... O fato é que os espíritos, um belo dia, mandaram comprar cadernos. Eu comprei os cadernos. Aí um belo dia eu chego em casa, aqui estamos no ano 1990. Início de 90. Os espíritos pediram para eu comprar caderno. Tá bom. Isso porque, antes dessa data, eu criei coragem. Pela primeira vez eu perguntei a eles. Eu estava num hotel em Brasília. Um hotelzinho chamado El Pilar. Na Zona Hotelaria Norte, eu era funcionário da Caixa Comum da cidade. E uma certa noite lá no hotel, já de... não dá para contar essa confusão toda. Aí eu me sentei numa mesa e disse: tá bom, faz 4 anos, desde 1986, que vocês ficam... Agora só que eu pergunto, o que é que vocês querem que eu faça? Que missão é essa que vocês dizem que eu tenho? Aí eles, com muita paciência, disseram que você escreva. Eu digo: deve existir algum equívoco. Eu não sei escrever, nunca escrevi, morro de preguiça. A única coisa que eu escrevi nessa vida foi a redação do vestibular. E não foi das melhores. Então, alguns meses depois disso, eles me pediram: compre cadernos. Eu ia passando, eu ia saindo para trabalhar, e uma das minhas filhas pequenas, na época, me pega uma cartolina. Eu ia aqui na rua Hermes da Fonseca, ali, quase na esquina com o Tirol, um hotel Tirol, com Alexandre de Alencar. Na época existia uma livraria dos protestantes, ali uma papelaria. Parei o carro. Isso, beleza. Comprei as cartolinas, quando eu ia saindo, aí tinha um papelzinho assim, folha, escrito: compre esses cadernos reciclados. Acho que foi a primeira leva de cadernos reciclados que surgiu, que você estará ajudando a creche e tal. Eu olhei assim, eu disse: quanto é que é? Era coisa muito barata. Ou assim, uns
40 cadernos, 10, 20 reais. É uma coisa bem barata. Eu comprei, bem, eu vou comprar isso tudo. Só assim meus filhos vão passar 1, 2 anos sem me pedir caderno em casa. A mulher lá colocou na caixa, botei no carro e deixei aquilo no carro, me esqueci. Um belo dia eu fui fazer feira lá, estava subi, lotei meu apartamento. Uma certa noite eu chego em casa, aí eles disseram, pega o caderno. Eu entendi assim, eu pego o caderno. Aí eu fui, peguei o caderno, tem em cima da mesa. E aí? Pegue os cadernos. Os. Aí fui, trouxe mais alguns, eles disseram, os cadernos. Todos, autores, todos. Eu tinha 37 cadernos. Onde vocês isso? Aí eles pediram para eu numerar a capa de cada um. Caderno 1, 2, 3. Aí depois me deram nomes. Começa a colocar os nomes. Não sei o que, a integração cósmica. Nome em cada caderno. Aí pediram para eu numerar as páginas. Vocês vão me matar. Vou passar o resto da vida numerando páginas aqui de caderno. Mas pediram, eu fiz de 10 em 10. Aí, quando eu terminei toda essa presepada e algumas noites, de vez em quando eu pegava isso, a primeira vez que eu comecei a escrever, eu cheguei em casa, vi as luzinhas na sala, aí eu sempre penso, ferrei. Sempre quando eu vi as luzinhas, eu tenho tão bom isso de pensar. Vejam como eu sou alguém muito atrasado. Aí, nessa noite, por curiosidade, eu me sentei. Aí eles disseram, pega o caderno 14. 14. Abra na página 90. Eu não escrevi nada. Abra na página 90. Começa. Aí abriu a tela na minha frente. Aí eu começava... Sabe quando alguém lhe mostra um filme espetacular, que você vê uma parte e de repente falta energia, você fica louco para saber o resto? Isso era de 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, porque eu deixava a esposa e os filhos dormirem. Então, quando eles mudavam aquela tela lá, que eu começava a escrever, quando eu via, a coisa se apagava, para dormir. Eu tinha escrito lá 8, 10, 12, 15 páginas. Aí eu conseguia ficar acordado devido à minha curiosidade intelectual, porque no outro dia eu queria ver a continuação daquilo. Quando eu me sentar, pega caderno 21. Mas a gente pega 21, eu pegava 21. Abre a página 20. Ou seja, um ano eu estava escrevendo mais de 100 cadernos. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando eu estava escrevendo esse caderninho, A Integração Cósmica, que virou livro, em um momento lá, eles disseram sobre a rebelião de Lúcifer, esta não foi a primeira rebelião que ocorreu. Já ocorreram outras tantas. Mas você agora não tem a menor condição de compreender nada. Um dia... Ou seja, eu contei toda essa besteirada para dizer que eles vinham já me preparando para o que agora eles estão me mostrando. Então, e essa coisa não é só comigo, não. Eles diziam na época que algumas pessoas na Terra estavam recebendo mensagens parecidas e por aí. O fato é que, quando várias rebeliões eclodiram, e Javé não tinha como administrá-las, porque ele age muito linearmente, e até na ótica humana é de boa inteligência você não tratar situações diferentes com a mesma regra, né? Você não consegue resolver muita coisa. Tem que ter bom senso. Parece que Javé, naquilo que nós chamamos de bom senso terreno, ele não tem. É uma outra questão, a natureza dele não permite. O fato é que seres de fora começaram a se personificar para tentar administrar essas questões em nome de Javé. E a rebelião de Lúcifer é um dos eventos que se enquadra quando Lúcifer trombou com o ser que nós conhecemos como Jesus da Terra, mas foi dentro de uma roupagem semelhante a essa que eu estou dizendo para vocês. O fato é que, quando a espécie Homo sapiens foi criada, lá no final dessa história, a intenção de Javé em criar essa espécie era só uma.
devido à confusão de rebeliões que já havia ocorrido, e a cada confusão dessa, espíritos, ao deixarem os corpos de outros mundos, quando desencarnavam, a expressão não é essa, mas é o que eu posso usar, de um modo pouco evoluído, ficavam presos em verdadeiros umbrais espirituais. E esse é o drama desse universo, porque ele não pode acabar daqui a bilhões de anos existindo aquilo que nós chamamos esferas espirituais primárias, cheias de espíritos sofredores e endiabrados, entre aspas, vinculados a uma materialidade que vai deixar de existir. E isso é um impasse, porque não há como se administrar esse tipo de coisa. Então, enquanto a criação de Javé existir, os problemas espirituais advindos dela, basta que você saia da Terra odiando alguém, isso é um problema fantástico para o cosmos. Porque, em tese, não há um lugar para receber alguém desse jeito. Javé não tem maldade. Ele pode ser doido, mas não é, ele vai encontrar nós. Também não é doido, não, isso é uma brincadeira. Tá pior que isso. O fato é que, quando a raça humana foi criada, é porque Javé estava com o seguinte problema. Na Terra, havia se concentrado um sem número de fluxos de espíritos sofredores que estavam presos, literalmente presos, às esferas espirituais ligadas a esse planeta. E não tinha mais para onde ir. Chegaram no limite do limite da decadência vibratória. Aí Javé disse, já que este mundo é laboratório meu, vou criar, e ele já trabalhava isso há mais tempo, uma espécie melhorada do padrão humanoide desse mundo, mas uma espécie animal, não pensante, quase pensante. Para que esses espíritos, que já chegaram no limite máximo de decadência, possam encarnar nesses corpos primitivos, pois que eles precisam da força primitiva desses corpos para, com a resultante vibratória do seu psiquismo, fechar as feridas espirituais, cicatrizando-as com esse tipo de energia ectoplasmática. Aí vai uma complicação que não vale a pena a gente falar aqui. E foi por isso que Javé criou Adão e Eva, que não tinham noção nenhuma de bem e de mal, que eram bem patatinhas, pois que, segundo Javé e os espíritos, dizem que ele estava certo. Os bilhões de alminhas aqui congregados, encarnando nesses animais, tipo os macacos, só que mais espertos, não teriam condição de criar novos problemas existenciais, pois não teriam maldade, não teriam malícia, então não criariam novos débitos espirituais. E assim, encarnando nessa condição de quase homem e mulher, macacos mesmos, ele conseguiria, através dos milênios, fazer com que a espécie Homo sapiens servisse de hospedeira para esses espíritos todos, a partir das muitas vidas, irem cicatrizando as suas feridas espirituais e se libertarem do problema. Aí o que é que a serpente fez com Eva? Ei, Eva, e para você liquidar uma mulher, basta dizer, eu tenho uma coisa para lhe contar, mas não vou contar. Isso é que os homens dizem, né, filhas? Claro que é brincadeira. Os homens hoje são mais fofoqueiros e curiosos que as mulheres, eu pelo menos acho. Mas, o lado mais fraco na história humana é a mulher. Somente hoje que a mulher está conseguindo uma posição de dignidade diante do conceito da vida. Nós, entre aspas, os homens da história, sempre fomos estúpidos, machistas, cretinos.
E a mulher sempre foi relegada a funções ridículas ao longo da história. E por isso que ela pagou o pato, entre aspas, já que o lado mais fraco sempre sofre diante de quem escreve a história. E quem escreveu a história da Terra foram homens. Talvez tenha sido Adão que tenha caído lá do colo da serpente e levado a pobre da Eva junto, mas foi tudo ao contrário. Mas isso não tem importância, estou só brincando um pouco. O fato é que quando a serpente disse, ou Eva, ou Adão, aquele fruto é tão delicioso. Não, mas nós já temos todos os frutos aqui para comer. Não, mas aquele... Aí, segundo a lenda, Eva ficou com fixação naquele fruto, comeu. Quando comeu, os olhos dela se abriram, ou seja, teve consciência do que seria bem e mal, correto, não? Ou seja, passou a ser responsável pela sua própria existência. Adão também fez isso. Quando Javé viu que o plano dele tinha ido por água abaixo, ficou muito chateado. Um trabalho de milênios foi estragado por uma falange advinda da rebelião luciferiana que não queria que os ideais da luta contra Javé se perdessem no esquecimento, na medida em que, quando a gente encarna nesses corpos, a gente esquece de tudo para trás. Quando a gente vive aqui, vai se enchendo de outros problemas, quando desencarna e já não consegue retomar as condições da mente espiritual de antes da vida na Terra. Aí os rebelados disseram, não. Aí fizeram de um modo que ainda um dia vai ser explicado, não tem nada a ver com Adão e Eva combinado, isso é outra história, isso é uma metáfora apenas, e criminosamente posta com a mulher. Houve um processo em que os rebelados desenvolveram um plano para fazer com que a espécie Homo sapiens despertasse. Para que a força mental dos espíritos que estavam encarnando na espécie Homo sapiens, ao encarnar, tivessem-se noção de bem e de mal para poder perceber a eterna luta contra o que aparentemente é a maldade de Javé para com os seres que estão sob a sua batuta. Tanto que Javé começa a se distanciar da espécie Homo sapiens e diz, você agora, mulher, vai parir com dor, e você, homem, vai trabalhar, pagar com pão que o diabo amassou, vai sobreviver com suor do seu próprio corpo, não vai ter mais uma vida longa. Aí Javé, é como Javé disse, tem mais nada a ver com essa espécie. Sim. Ela que se vire. Mas, aí marcou um julgamento lá no futuro, porque diante do que havia sido criado, ele sabia que para continuar, ele tinha e tem que administrar esse gigantesco problema dos espíritos doidos. E detalhe, ele não tem acessibilidade aos níveis espirituais evoluídos. Ele deduz que eles existem, porque hoje ele desconfia, ele já sabe, que ele é o Deus dessa parte aqui, criador, mas alguém estrutura espiritualmente tudo que ele faz. Ele então marcou um dia lá para julgar, porque ele tem que continuar administrando isso, e ele sabia que, na medida em que o homem e a mulher da terra se tornaram espertos, alguns iriam evoluir minimamente e outros não. Ele tinha que fazer essa separação. Só que já vai ter um pequeno probleminha. Ele olha assim para Luís, não consegue perceber o que Luís pensa. Jesus e outros, cuja natureza espiritual é muito superior de Javé, na condição que Javé está. Basta olhar assim para a gente, percebe as formas de pensamento, as formas de sentimento que nós emanamos e que ficam plasmadas na gente mesmo. Basta ele olhar 30 segundos para Rogério que ele percebe as inclinações, o meu modo de pensar, o meu modo de ser, ou seja, a minha vida interior. Javé, não. Devido ao problema dele, ele não consegue ter acesso a essa questão espiritual.
Ele tem que pegar uma varinha, mexer em Luiz, para Luiz se movimentar e dizer, Luiz age desse jeito. Ele conhece o comportamento de Luiz, o comportamento de Luiz número 2, e é por isso que ele testa as pessoas. Para poder saber se são confiáveis ou não. E Abraão é um exemplo disso. Não é por maldade. Como ele não consegue saber com 100% de certeza nada sobre quem quer que seja, ele apenas consegue ver o comportamento. E quando ele marcou esse dia tal, aí há alguém que vem ajudando ele desde um certo momento dessa história. Na verdade, Jesus vem ajudando Javé desde o início da criação, mas é uma outra história, não vamos falar isso. É muito próximo. Aí esse ser disse, ei, eu lhe ajudo. Aí Javé mandou os anjos dele pegar um pó de um cidadão terráqueo chamado Enoque. E a própria Bíblia diz que Enoque viveu 62 anos e um belo dia foi levado para o céu e reapareceu depois e contou tudo o que havia visto. Depois foi embora de vez com os seres. Enoque não morreu. Enoque foi o primeiro jornalista da história humana, já que Javé o levou, disse, olha, eu estou marcando o grande dia do juízo final. Quem for bom, e virá alguém comigo. Está escrito no livro de Enoque. Esse alguém é aquele que primeiro encarnou como Jesus, em se fazendo humano, até para quando aqui desse seu retorno, sob os auspícios de Javé, poder, sem risco de cometer injustiças, já que Jesus não erra, nesse sentido, dar a cada um conforme suas próprias obras, por isso é que falou isso tão claramente. Que voltaria para separar o joio do trigo, dando a cada um conforme as suas próprias obras. Jesus, em tudo que fez, confirmou tudo que Javé profetizou a respeito dele através dos profetas do Antigo Testamento. Mas a atitude de Jesus enquanto mestre é totalmente diferente da atitude de Javé enquanto tutor. Javé é disciplina, obediência. Está nem aí se a gente acha ele bonito ou feio, se a gente gosta dele. Não. Ele quer ser obedecido. Jesus é a ternura. Jesus desperta em cada um de nós a força íntima que nos é latente, para que nós, em evoluindo, em iluminando a nossa alma, ajudemos a iluminar também, não só o nosso caminho existencial, mas o caminho daqueles que nos estão próximos, sem nada impor, sem pretender fazer a cabeça de ninguém, sem encher o saco de ninguém, sem fazer proselitismo de nenhuma forma. Por que que Jesus age assim? Porque ele sabe, e a humanidade ainda está descobrindo, que não tem outro caminho. Nós temos que nos submeter amorosamente a Javé, apesar de não precisarmos espiritualmente de Javé para evoluir. Mas não há como sair dessa situação sem sairmos juntos de Javé. Javé, sim, precisa que nós evoluamos para que o levemos conosco, tais quais amigos, em se dando os braços e as mãos, para que juntos essa história, daqui a bilhões de anos, quando esse universo, a expansão mostrando que está, deixe de existir, essa história termine e a gente vai tomar uns bons milkshakes, uns bons vinhos lá no paraíso, porque por enquanto a gente só vai do purgatório conversar essas questões entre as vidas aqui na Terra. Esse é o resumo da obra. Em São Passos. Alguém pode acreditar em divórcio desse? Pode. Nós aqui já estamos, tais quais os bêbados e loucos, meio que sintonizados com esse assunto, então a gente está aberto para isso. Mas na hora em que os presidentes das nações da Terra, os donos das religiões da Terra, aqueles que pensam que são a oitava maravilha do mundo, souberem que tem um ser que não tem muita tolerância com esse tipo de cretinez, e que quem manda é ele, e ele não abre mão do comando, e até esses seres fantásticos, tipo de Jesus, se subordina a Javé. Como é que nós aqui na Terra iremos reagir sabendo disso? Esse é o drama, ou parte do drama. É tão grande o drama que Javé não vem
segundo o que foi dito há pouco tempo atrás, finalmente parece que ele... Não posso falar assim. Quem vem é Jesus. Jesus vem em nome do próprio Javé, como uma espécie de interlocutor de Javé, já que Javé, a natureza dele não permite que ele trate conosco se essa. Vai ficar mudo, vai dizer. E Jesus não impõe nada a ninguém, Javé impõe com a melhor das pessoas. Jesus. Detalhe. Quem leva a vida sob a perspectiva ensinada pelos grandes mestres da espiritualidade, Siddhartha Gautama, Jesus, o Menso, Lao Tse, Zoroastro, a doutrina do Bhagavad Gita, doutrina dos espíritos. Quem leva a vida se deixando administrar pelos critérios amorosos aqui ensinados, quando deixa esse corpo terreno, está livre da batuta de Javé. Por isso que a yoga foi ensinada aos terráqueos. Porque é um método rápido, simples, que não depende de mais ninguém a não ser de você mesmo. Não tem que pagar pedágio a ninguém. Não tem que se submeter a médiuns, a padres, a frades, a pastores, a nada. É você com você mesmo, descobrindo que no mais íntimo de você reside alguém muito especial, que é exatamente esse Pai amantíssimo. Os Upanishads hindus mostram, através de um exemplo, de uma metáfora fantástica, que diz que quando você joga um torrão de sal numa bacia d'água, tempos depois você não mais observa o sal, mas se você for provar a água, perceberá que ela está salgada, porque cada molécula daquela água estará invariavelmente influenciada, marcada pelo sal. Assim é também o Pai, dissolvido, entre aspas, presente no íntimo espiritual de cada um de nós. Mas a exemplo do sal que não mais é percebido, nós também não o percebemos porque pensamos que nós somos essas formas humanas, animais, quando na verdade o Pai está no mais íntimo de cada um de nós. E quando através da yoga, o Rogério que eu penso que sou, deixa de existir e é algo mais fundo, mais presente em mim, povoa o meu psiquismo na medida em que eu faço mais questão de ser Rogério, eu passo a perceber em mim níveis espirituais da minha própria condição espiritual, e quando eu também faço aquietar as influências das vidas passadas que meu espírito teve em outros corpos e deixo essa consciência profunda, que é o sal presente em mim, dominar o meu psiquismo, é quando a gente repete aquilo que Paulo disse: já não sou eu que existo, mas é o Cristo que existe em mim. Ou seja, é o eu profundo que já eclode. E quando você caminha por essa estrada, Javé, 500 Javés, 1937 Javés, ou Gabriéis, ou Miguéis, não tem importância. Mas, se na hora em que eu sou agredido, eu ainda de afeto com isso, aí essa materialidade toda passa a ser a minha sintonia, e aí Javé tem toda a importância. Como Pereira tem toda a importância, como Giana tem toda a importância, como nós ficamos dependentes, reféns uns dos outros para poder evoluir juntos. Detalhe, quem já sai dessa vida direto para o paraíso, quando chega lá, nos espaços entre as vidas, sabendo que seus afetos estão mergulhados nessa aventura, ele volta. Acho que já falei muita besteira hoje à noite. Só uma perguntinha. Só uma. Você ainda aguenta. Você sabe que desde o começo da criação do universo eu estava com problema já, né? Assim, essas modas foram criadas, foram geradas para respeitar o livre-arbítrio de Javé e ter criado e ter gerado corpos, ou porque essas modas, alguns espíritos já existiam, essas modas ficariam afins com esse tipo de
Já, é muito. Deixa eu completar essa ideia. Passa isso, não. Se o universo é imperfeito, defeituoso, se essa parte de Yahvé bugada continuamente é de uma fábrica de fabricar coisas defeituosas, por que os caras que estão lá, do lado perfeito, e Yahvé é perfeito, por que vão criar mônadas perfeitas para jogar em portos imperfeitos para gerar uma confusão e essa é uma coisa, um círculo vicioso, ela não termina nunca. Enquanto durar a obra perfeita, é um ciclo vicioso. E esse é o grande problema. Você tem uma ótima menina curta, confundir toda a imperfeição. Esse é Criar coisas perfeitas com as coisas imperfeitas. Este é o problema. Esses seres maravilhosos são incapazes de destruir. Esses seres maravilhosos, eles são incapazes de agredir. Esses seres, eles preferem ser agredidos a ter que agredir. Eles não fazem isso. Vejam bem. A primeira regrinha que um dia todo cidadão terráqueo verá de aprender é essa. Deus, o Pai amantíssimo, a ninguém castiga, a ninguém condena. Na medida em que Ele nos deu a mônada perfeita, clone dele mesmo, para dar sustentação a todo tipo de cretinice ou coisa maravilhosa que possa ser criada por Javé, por mim ou por você, Deus respeita tanto a mim, Rogério, na condição humana, quanto respeita Javé enquanto divindade. A você, a uma barata, se uma mosca, que nem pensam, pelo menos não pensam como nós humanos, criar algo, imediatamente o Pai Amantíssimo dá uma mônada perfeita para a criação da coisa. Aparentemente, isso para a gente é horrível, porque a gente queria que Deus impedisse que certas coisas acontecessem. Mas a gente só quer que Deus impeça dos outros. A gente quer que a verdade dos outros apareça. A minha, não. A gente quer que a besteira que Javé possa ter feito, a nossa, a gente não quer. Não funciona assim, pessoal. Deus não interfere na sua criação, a não ser para dar mônadas perfeitas dele mesmo, para dar sustentação a tudo que qualquer cretino queira criar, inclusive este que vos fala, chamado Rogério, para vocês. Deus não chega e diz: ei, Rogério, cara pálida, não faça isso não. Ele vibra dentro de mim, já que ele está em mim, mas se o meu livre-arbítrio, de ego apartado dele, quiser fazer, eu faço. E ele não interfere, posto que se interferisse, estaria derrogando as suas próprias leis. Não existiria justiça divina. Jesus, quando aqui esteve, disse: é dado a cada um conforme o mérito pessoal. Isso é justiça divina. Então, Deus não interfere na cretinice de ninguém. Isso é terrível, pessoal. É terrível por quê? Porque é terrível. Enquanto existia um cretino fazendo cretinice, o problema é a Terra. E esse é o problema desse universo. E outros que existem por aí. Ou seja, a gente tem diversão por toda a eternidade para trabalhar. Isso é bom e é ruim. O fato é que Deus poderia ter destruído Javé. Pai amantíssimo, destruir. Se aquele grupo tivesse destruído Javé, teria resolvido o problema? Não, porque o universo continuaria se expandindo. E existem, eu não posso falar isso a fundo, mas do jeito que a gente coloca armadilhazinhas, no meio de uma confusão que ocorreu há 5 ou 7 bilhões de anos atrás, algumas armadilhas foram soltas mentalmente nessa confusão. Se ele tivesse destruído,
Eu não posso falar fundo em certas questões porque nós ainda não estamos preparados para isso, nem eu estou preparado e nem ninguém. Então veja bem. Então veja bem, tá? Não imaginemos que o Pai Amantíssimo castiga quem quer que seja o que ele não castiga. Deus não interfere. Os prepostos e tudo mais que foi criado a partir dele, estes se interferem. Eu posso interferir na vida de vocês. Vocês podem interferir na minha vida através do livre-arbítrio. Interferir para o bem ou para o mal. Javé pode interferir na nossa vida. Jesus pode interferir. Porém, os seres elegantes interferem na vida de alguém? Os seres elegantes somente dão de si sem esperar receber nada, nem serem aplaudidos e nem conselho dão. Quando a gente pede, por isso que Jesus diz, pedir e vos será dado. Quando a gente pede, ele se movimenta. Porque em tese a gente não precisa de nada, porque nós já temos tudo no âmago das nossas almas, porque cada um de nós é um Deus em potencial. Só que a gente ainda não sabe disso. Nós pensamos que somos essas personalidades terrenas. Isso é falso, é ilusão. É o Maia da história. Né? Então, vejam bem, para a gente encerrar esse assunto e essa reunião de hoje, que já passamos a hora. Deus não castiga ninguém. Na medida em que ele deu de si mesmo a condição de ser Deus a toda e qualquer partícula criada, por Javés, por Flávios, por seja lá quem for, a partir daí é a cada um segundo as suas próprias obras. Na medida em que cada partícula dessa, pensante ou não, vai optando pelo seu livre-arbítrio para agir assim ou assado, quando esse ser é pensante, na hora em que ele opta por agir dessa ou daquela forma, ele aciona os mecanismos, as leis de causa e efeito, e aí entra o aspecto de uma ciência que a gente não conhece. A semeadura livre, você faz o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Isso chama-se justiça divina. Javé ainda vai se defrontar quando ele um dia deixar de existir para esse universo. Com justiça divina. E vamos torcer para que nós, meros vermes terráqueos, nesse dia, estejamos libertos disso para sermos todos advogados de defesa de Javé. Porque a obra dele é fantástica. O problema do universo não é só Javé, somos nós. Só a gente não depende de Javé, Não. da gente mesmo. Exatamente. E o pior, Javé depende da gente para se libertar de toda essa confusão. Ele é refém da criação dele. Nós não somos reféns de Javé. Por que não somos mais? Porque um Siddhartha Gautama, sem nem falar de Deus ou pretendendo criar religião, nos ensinou o caminho do bem. A evitar o sofrimento. A sermos alguém que um dia, em se desfazendo do ego, se unifica com nirvana, que é unificar-se no Pai Amantíssimo. Um Jesus nos ensinou a ousadia do amor. Cara, quer sair dessa? Ame. É preciso coragem, é preciso ousadia. Paga-se um preço nesse mundo de espertos e violentos, um babaca que só quer amar. Mas se você conseguir isso, cara, você, ó, Zoroastro, os espíritos, Teresa de Calcutá, vários homens e mulheres ao longo da existência, dentro do embrulho psíquico das suas potencialidades, deram esses presentes para a raça humana. O problema é que a gente não leva isso a sério. O problema é que o nosso despertar espiritual ainda é muito lento. Como a gente não chegou no ponto pretendido, Jesus vem com seres de outros orbes, com Javé por trás disso tudo, mas sem se mostrar a todos nós. E isso vai ser um choque para que a gente desperte. Mas ninguém vai virar santinho nem bonzinho de uma hora para outra. Dependerá do livre-arbítrio de cada um o que isso que vai acontecer de bom significar a sensibilidade pessoal. Pessoal,
Obrigado pela paciência. Vamos terminando, que a gente já passou da hora. Né? Eu peço desculpas pelas imprecisões, pelas brincadeiras. Nós estamos falando de um assunto proibido para essa humanidade, até pouco tempo atrás. Infelizmente, cabe a alguém do meu tamanho e do tamanho de alguns de vocês e de outros falar dessas besteiradas. Os espíritos deixam bem claro que somente é dado às gerações da Terra aquilo que naquele momento em que elas existem, elas podem perceber ou aprender. O novo sempre haverá de vir, sempre novas complementações. Por isso que é ruim a questão da religião, que pretende ser dona da verdade, aí se fecha em dogmas, e quem sai daquilo é considerado herege. E o problema das religiões é que elas não querem que o mundo progrida, já que todas estão apegadas a valores condicionados em realidades culturais concertas. Não olhem que o Javé chegar. Hoje em dia, como é que um Javé vai chegar e dizer que nós temos que obedecer a ele? Que pega uma arma nuclear. Quer dizer, é um negócio totalmente anacrônico. Esse é o nosso desafio. Não é cuidar do planeta só. Cuidar cada um de nós. É engraçado que muitos que estão vinculados à chegada do Mestre ficam pensando, ai meu Deus, quando Jesus chegar, o que é que eu vou fazer no outro dia? Eu vou sair por aí fazendo o quê? Ô cara, para, não saia não. Para. Olhe-se no espelho. O trabalho que nós temos que realizar não é fora da gente, é no íntimo de cada um de nós. É o melhoramento íntimo. Esse é o trabalho da gente. Não é sair enchendo o saco de ninguém, convencendo ninguém de nada. Não, nós não temos autoridade moral para muita coisa, eu pelo menos não tenho. O trabalho tem que ser primeiro no íntimo de cada um. De construções exteriores, o mundo da cheia. De igrejas, catedrais, de templos. Construir fora da gente é fácil. O difícil é a gente construir no templo da nossa alma o grande e único verdadeiro tesouro que é o patrimônio das nossas almas. Que é quando a gente amealha amor no próprio coração e semeia amor do passo. O resto é frescura, bobagem. Quando a gente deixa esse mundo, a gente só carrega esse patrimônio. O resto não. Então, a volta de Jesus não vai ensinar ninguém a fazer isso. Até porque o que ele vinha para ensinar nesse sentido, ele já o fez há 2000 anos. Ele vem só tentar nos despertar para que a gente apresse um pouquinho a reforma íntima, o melhoramento pessoal. Então o trabalho é na gente, não é lá fora. Bem, boa noite, até a próxima vez. E vocês apenas reflitam sobre o que aqui foi dito. Não saiam daqui tomando isso como verdade, ou verdade religiosa, ou seja lá o que for. Existem muitos erros no que eu estou dizendo. Muitas coisas esperam ser corrigidas e muito mais ainda será dito por outras tantas pessoas. Isso é só um começo de alguma coisa. Já está dormindo, então vamos encerrar para a gente.